Você viu o bagulho do Rio de Janeiro, mano? Os guardiões do Crivella. Eu fiquei sabendo disso. Parece que o prefeito do Rio paga uns funcionários pra ficar na porta dos hospitais falando que a saúde tá boa no Rio. Com dinheiro público. Os caras vão lá, a saúde aqui tá ótima, Globo lixo. O cara, falei, mano, que bagulho escroto. Chama Guardiões do Crivella. Ai, que grupo bosta, velho. Imagina, mano. Parece que o do Bolsonaro também vai criar os Avengers. Que tem também. Eles vão aparecer nos comentários do YouTube. Depois entre e dá uma olhada. Os Avengers estão ali embaixo protegendo o governo a qualquer custo, mano. E olha só, mas finalmente, boas notícias, cara. Pô, vi uma notícia aí que parece que a vacina, né? Pô, a vacina tá numa fase boa, parece que a vacina tá chegando. Vacina chegando, velho. E depois eu ouvi falar que, pô, tinha uma galera que não quer tomar vacina. E o que eu fiquei surpreso é que essas pessoas têm mais do que 6 anos. Eu falei, caralho. Que medo é esse, velho? Que trauma é esse que você tem da vacina? Será que, mano, os caras quando era moleque pegaram um enfermeiro cego, né, mano? Deu uma vacinada na bola do saco do cara. Ai, caralho, é. Tomou a vacina com tiro de 12. Você é louco, mano. Mas é difícil também, né, cara, a gente confiar. É um pouco difícil, né? Você vê a vacina russa. A vacina russa, né, que saiu essa semana, que foi aprovada na fase 1 e 2, que é testada com menos gente. E o presidente da Rússia já distribuiu para as pessoas. Que é o presidente doidão, né, mano? O presidente doidão, nós temos o Bolsonaro aqui, mas tudo bem. O cara da Rússia, mano. O cara da Rússia é sussa pra caralho. O cara é sossegadão. Aí, velho, se a vacina russa, né? É estranho, porque veio muito rápida, né? A impressão que eu tenho é que os caras testaram. Vamos testar primeiro em gente, depois nos animais. Que, né? Parece que o presidente lá, mano. O Putin é tipo a Marina Silva, né? Primeiro nos seres humanos, depois nas plantas. Vamos proteger. Que cara doido. E tem a vacina chinesa também que vem aí. Acho que o mínimo que podia ser era ser de graça essa vacina, né, mano? Os caras falam, ó, nós fizemos uma cagada. Morreu um pessoalzinho. Erramos. Tá aí a vacininha. De brinde, um X cachorro pra vocês. Aqui, entendeu? Acho que tinha que ter isso aí. Parece que lá na China os caras, mano, fizeram o teste. Inclusive o cobaia foi o morcego. Aí foram ver o resultado, os caras comeram a cobaia. Não deu tempo. Por isso que tá um pouco atrasada. Mas sem xenofobia, vamos pela piada só, mano. Que bagulho é louco, né, cara? E ó, essa semana também, os caras não acreditam na doença, eu não sei como, morrendo gente pra caralho. Essa semana eu vi um vídeo do Bolsonaro, eu falei, eu acho que ele tá sensato, cara, no começo do vídeo. Depois voltou a ser o velho Jair. A criança apareceu, foi tirar uma foto com o presidente, tirou a máscara. Aí o Bolsonaro falou, não pode, não pode. Eu falei, eita, tá aprendendo, hein? Tira essa máscara aí, moleque. Eu falei, caralho, demente. Mano. Pô, criança, velho. Bolsonaro encontra um adolescente e fala, não use camisinha, hein, rapaz? Não use cocaína. Isso sim. Encontra o motoboy e fala, pra que capacetes? Pra quê? Bate com a cabeça, separa a moto no mesmo momento. Que loucura, velho, que loucura. Ô, o bagulho existe mesmo, mano. O corona existe, cara. Eu fico surpreso mesmo que os caras que gostam pra caralho do Bolsonaro acham que são fortão. Porque usa baby look da camisa do Brasil, óculos escuros. Acha que é fortão. Não vai pegar o corona. Meu irmão, o The Rock... Você sabe quem é o The Rock? O The Rock pegou o corona. Esse maluco, ele é todos os bolsominions juntos, esse cara, o tamanho dele. Ele pegou o corona. E ele pegou o corona e falou, esse foi o momento mais difícil da minha vida. O The Rock, o cara passou por um terremoto. O cara, mano, subiu de lancha num tsunami, ganhou o Jumanji. Porra, velho. O bagulho é... Vamos respeitar o corona, mano.
Agora, por outro lado, aquele ator também, o Robert Pattinson, que é o moleque lá meio esquisito ali, que vai fazer o Batman, né? Ele pegou o coronavírus, travou a gravação do Batman, o que prova que ele não é o Batman, né? Porque a doença vem do morcego. Então, mano, já cancela esse Batman. Não pode, mano. Pô, o Batman pegar coronavírus é a mesma coisa que o Aquaman pegar a salmonela. Não pode. Não pode ter isso. Pegar olho de peixe. Tem que travar. Ah, não é justo, mano. O cara tem que parar com isso aí. Cadê? Da onde ele é? É mesmo? Ou só mora lá também? Não, é francês. Francês mesmo? Você fala português? Não, eu sou idiota, entrei no seu show. Porque eu quero aprender na marra. Você fala português, né, mano? Oi? Ah, oi? Não, fala mesmo ou não? Sim? Por que raios você aprendeu português? Ai, que bonito, tá vendo? Mano, francês é foda, velho. O cara, mano, vai lá e, porra, todo romântico, só falta o banho, o resto, mano. O cara vai... Não adianta tomar banho e ser um escroto. Entendeu, mano? É melhor você ter frieira e sovaco e ser romântico, que nem o nosso amigo. Tô brincando. De que cidade que você é da... Não tenho a mínima ideia como faz essa porra. Acabei de me declarar pro cara. Que cidade? Cannes, olha só. Mais importante que o Oscar. Que da hora, mano. Parabéns pela sua vida. E quem mais aí? Outros lugares. Tem mais gringo aí em cima, mano? Não. Gringos? Aonde? Eu juro que eu tô meio louco. Eu ouvi um aqui e ninguém falou porra nenhuma. Então, beleza, pode apagar a luz, que hoje temos muitos assuntos. Meu Deus, tem muito assunto hoje. Nossa Senhora, tem muita coisa acontecendo. Eu esperava que fosse menos, mas tem muito assunto. Primeiro, eu estou gravando um vídeo, então eu gostaria de pedir licença para vocês, desejar para todo mundo Feliz Ano Novo, porque é o meu primeiro vídeo do ano. Um pouco atrasado, né, mano? É que eu tava de ressaca até ontem. Eu passei um Réveillon, mano, eu fui pra Floripa, malandro, no Réveillon, caralho, com a minha esposa. Não dá, né, mano? Não dá, passar o Réveillon casado em Floripa é que nem passar o Réveillon em Cuiabá de casaco de pele. Você fala, tem alguma coisa me incomodando aqui. Eu não sei, eu tô suando, eu tô mal. Você não fica feliz, né, mano? Mas tem um lado bom, eu levei minha família pra viajar, mano. Da hora mesmo, meu pai, minha mãe e a família dela foi junto. Puta que pariu! Mano, não, eu brinco, eu adoro a família dela, cara, de verdade. Eu sou um cara que eu agradeço pelo meu sogro. Cara, meu sogro é demais, ele bebe mais que eu. Ele é muito louco. Você não tá... Ele tentou pegar minha mãe no Réveillon. E eu queria muito que fosse piada. Ele é muito louco, mano. Foi exatamente assim, ele me chamou uma hora lá no Réveillon, tava doidão, ele falou, vamos pegar umas minas. Eu falei, mano, eu tô com a sua filha. Ele falou, cuzão, achei que você era meu amigo. Vou comer sua mãe. E comeu. Minha mãe vai gostar dessa piada. É o inferno, né, mano? A parte mais legal do meu Réveillon foi, mano, ver TV. Eu assisti o Bird Box, que tava todo mundo falando. Ah, o Bird Box é demais. É muito legal o Bird Box. Uma bosta. Não aparece o monstro nunca. Eu fiquei frustrado, eu fiquei vendo, cadê o monstro? Não aparece. É que nem aqueles filmes pornô do Multishow.
Nunca aparece a Chavascas. Você fala, mano, esses caras estão sentindo prazer, mas por qual razão? Eu não consigo ver, tem sempre uma mãozinha. Né? O que será que ela está escondendo? Outra coisa que eu assisti foi a posse do Bolsonaro. Eu fiquei um pouco preocupado também, porque, mano, o cara mal tomou posse, já estavam dando tiro de canhão. Eu falei, fudeu, mano. Olha as armas aí, mano. Vem míssil pela frente. Uma coisa legal foi a mulher do Bolsonaro fazendo gestos dos sinais. Eu falei, olha que legal, a mulher sabe os sinais, mano. A minha mulher não sabe nem o que é um sinal vermelho. Eu falei, porra, você precisa aprender. E fica naquela especulação, né, que ficaram falando, será que o Bolsonaro vai vir num carro aberto, num carro fechado, num velocípede? Eu falei, que bosta. Aí ele foi no carro aberto, eu fiquei agoniado a cerimônia inteira, falando, mano, caralho, vai voar uma faca da casa do caralho aí. Puta que pariu, mano. Abaixa aí, velho. Ele com aquele cabelinho hitleriano. Uma coisa que chamou a atenção e sempre, mano, eu sempre vou achar estranho é ver o Michel Temer com a esposa dele. Não combina, velho. Cara, eu juro, eu não sou um cara preconceituoso. Mas eu acho assim, velho, 10 anos a menos você casar, beleza, vocês trocam experiência, tal, de boa. 20 anos a menos, tá bom. 30 anos a menos, beleza, pedófilo, tudo bem. 188 anos a menos, eu acho um pouco demais. Não dá pra entender, velho. Imagina o papo dos dois. A mulher falando, Michel, eu quero ir no cinema hoje. Ele, saiu o filme novo do Chaplin. Fiquei sabendo que vai estrear Nosferatu. Michel, eu quero beber, eu conheço uma ótima taverna. Desculpa, mas não combina. O pessoal ficou zoando muito o general Mourão, né, na cerimônia, porque ele gritou no microfone, não foi? Mano, ele gritou tanto que o Pablo Vittar falou, não é assim que se trata o microfone. Mano, o general Mourão, e já deu treta com ele também, né? Parece que assim que ele virou vice, o filho dele foi promovido, mano. Vocês ficaram sabendo disso? Eu acho que de verdade, mano, foi sorte. Sorte do filho dele que o pai virou vice. Eu não sei, não tem como falar sobre isso, eu só sei que eu tenho um pouco de dó do filho dele. Porque, mano, imagina você ser filho do general Mourão. Que merda de vida. Porra, eu tinha medo de mostrar meu boletim pro meu pai. Imagina mostrar pro general Mourão. Você tirou nota vermelha. Chega, pai, eu tenho um negócio aqui pra te mostrar. O quê? O nome dela é Jennifer. Conheci ela no Tinder. Essa bosta dessa música. Você tá muito louco, né, mano? As coisas acontecendo aí. Enquanto rolou isso aí, também o PT não parou de se queimar, né, velho? Como sempre. Porra, Gleisi Hoffmann foi pra Venezuela. Fazer o quê, né, cara? Falou, eu vou foder tudo mais um pouco. Parece aqueles bêbados que não param de fazer merda, né, mano? Bêbado tá na balada, fala, mano, você já mijou na calça. Você já apanhou, vamos embora. Não, pera aí, eu quero ainda tentar cagar num bebê. Para, cara. Meu Deus do céu, cara, a Gleisi tá fazendo tanta merda que a Geise ligou pra ela. Ó, nós temos um nome parecido, para de me queimar. Vou me confundir aqui nessa porra. Não precisa ir pra lá, velho. O que essa mulher vai fazer na Venezuela? Ela tem um gosto estranho. Eu confesso que eu não entendo muito ela. Porque, mano, ela defende o Lula, vai lá, defende o Maduro. É uma mulher um pouco esquisita, né, mano? É do tipo que você leva no cinema pra ver Vingadores, ela torce pelo Thanos. Fala, mano, ele quer eliminar a humanidade. Não, mas é pelo bem do povo. Mulher noiada. E aí, mano, hoje eu vi uma notícia também, acharam a caixa preta do BNDES. Eu falei, o que é? O avião caiu? Foi pior do que isso.
Descobriram que no governo do Lula estavam dando bilhões. Eu falo, porque eu nem sei o que é bilhão para mim. Nunca vi na minha frente. Bilhões, velho, bilhões para Venezuela, para Cuba e para Angola, e porra. Falaram, Lula, e aí, velho? Ele falou, prometi que eu ia ajudar o Norte e o Nordeste. Falei, mas não era do mundo, era do Brasil. Oi, errei, caralho. Eu não entendo de geometria. Parece que o João Willis deu um livro pro Lula, né? O Lula falou, mas eu não sei ler. Eu não sei ler. O João Willis falou, também não sei escrever. Foda-se, vamos trocar informações. O João Willis escreveu uma carta, você está livre em mim. Acho que o Lula veio e falou, não, tô preso, pô. Isso aí também eu não quero. O filho tá preso com minha toba fechada. E aí hoje teve uma denúncia também do Palocci, parece que, mano, porra, deram dinheiro vivo pro Lula. Falou, Lula, deram dinheiro vivo. Ele falou, não tava respirando. As notas tava tudo quietinha. Agora, mano, que eu zoei os PT, vamos pro que interessa nessa porra. Que ministra esquisita essa Damares, hein? Puta que pariu. Vocês vão me desculpar, mas é muito estranho. Primeiro ela começou, menino usa azul, menino usa rosa. Pô, parecia aquelas professoras do maternal que falavam pra você, olha só, menino de azul, menino de rosa. No recreio acaba 9h30. Agora pega os seus cadernos, kit gay e vamos começar. Tinha kit gay nas suas escolas, não tinha? Na minha sempre teve. Por isso que eu me tornei quem eu sou. Vários artistas se manifestaram contra esse negócio de rosa e azul, né? O Luciano Huck gravou um vídeo até. Eu visto o que eu quiser. Rosa, azul, qualquer coisa que eu quiser. Menos essa máscara que não encaixa, não sei porquê. Droga, tem que fazer maior. Bruno Galhaço postou uma foto com blusa rosa, mano. A Tami postou uma foto com barba. Mas não era pra tanto. Calma, só trocar uma blusa tava bom, mano. Levou a sério o protesto. Eu mesmo arrumei treta nas redes sociais, porque eu botei uma foto da minha filha vestida com vestidinho azul. Falei, ih, vai começar a pegar umas minas, né? Aí, puta, os bolsominions vieram no meu Facebook. Que inferno que virou minha vida, mano. Aí um bolsominion virou, você tá usando a sua filha pra discussão política. Eu fiquei puto, que eu tava. Aí eu comecei a brigar na internet, puta besteira, né, mano? Aí ele falou pra mim, a sua filha tem idade pra isso. Eu juro que eu entrei no perfil do cara, o filho dele tinha uns 6 anos e tava dirigindo um carro. Eu falei, olha a hipocrisia aí. Bom que se pega no bafômetro vai aparecer escrito Batavo. Para, mano, não dá, né? Essa ministra é esquisita, vamos dizer a verdade, ela é esquisita. Agora saiu um vídeo dela que ela falou que, mano, existem hotéis secretos de fachada onde as pessoas se hospedam pra transar com animais. Você ficou sabendo disso? Ela falou isso num vídeo que acharam. As pessoas se hospedam pra transar com animais. Eu falei, mano, quem é o cliente desse lugar? É o Cerveró, né, mano? Vai me desculpar, mas eu só consigo aqui, caralho. Vem aqui, galinha. Que tipo de site você acha esse hotel? No Trivaca? Airbnb, bicho. Aí o cara vai lá no filtro, né? Vamos lá, ar-condicionado, piscina, cabra boqueteira. Já você chega no Bahamas, Oscar Maroni, e aí, vai querer o que hoje, hein? Loira, morena ou marara? A galera tá muito louca, né, mano? Pelo amor de Deus, eu vou te falar que eu perdi meu texto. É muita coisa, velho, vocês vão me desculpar. Ah, lembrei o que eu ia falar. Esqueci de novo, foda. Mano, o bagulho tá embaçado, hein? E o Queiroz? Também não sei quem é. Espere uma resposta de mim.
Eu sei que parece que pegaram um vídeo, o filho do Bolsonaro falou pro Bolsonaro, falou, pai, me ajuda. O Bolsonaro falou, fala com o seu assessor. Falou, não, mas é o meu assessor que está dando problema. O Bolsonaro falou, se o seu assessor não consegue te assessorar, sou eu que posso te dar assessoria. Não tem piada, é só zoar a língua presa. É sempre divertida. Outra coisa estranha que aconteceu, mano, foi a primeira treta, parece que a ministra da Agricultura brigou com a Gisele Bündchen. Falei, mano, cuidado. Você não pode fazer isso. Ela falou que a Gisele Bündchen não é uma boa brasileira. Eu vi as fotos, eu falei, ela é. Elas brigaram, né, mano? E aí eu entendi um pouco da Gisele Bündchen, achei legal isso, porque ela, porra, foi a mulher mais bonita do mundo e se preocupa com o meio ambiente, o que explica o fato dela ficar andando pra lá e pra cá o tempo inteiro. Ela tá pensando, meu Deus, os pica-paus. A floresta amazônica pode acabar. Ai, as araras, meu Deus do céu, elas estão dando nos hotéis da ministra Damares. Eu não sei o que pode acontecer, o guarda florestal. Inclusive, essa ministra colocou um cara para cuidar, para ser chefe do serviço florestal, um cara que era a favor da caça de animais silvestres. Que absurdo isso, velho. Porra, é como você colocar o Fábio Assunção no Ministério da Saúde. Não faz sentido. Certo? Acho que a gente tem que se preocupar, porque o bagulho tá louco, velho. É isso que eu acho. E eu queria fazer um protesto aqui contra um cara que é o Fábio Assunção, não contra ele, contra o que estão fazendo com ele, porque eu acho meio foda, velho. Porra, o Fábio Assunção, mano, ele tá ganhando máscara de carnaval. Ele ganhou música de carnaval. Ele é meme. Sexta-feira, toda sexta, Fábio Assunção no celular. Assunção, Assunção, Assunção pra caralho. Acho que o ator da Record tá vendo isso e falando, mano, vamos cheirar. Que ninguém lembra de nós. Era isso que eu tinha pra dizer hoje. Olha só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você sabe, eu queria fazer um negócio diferente, porque é um momento difícil pra mim, porque eu não gosto de envolvimento político, sabe? Mas eu percebo que tem uma posição aqui que tem que ser tomada. Porque vocês acompanharam meus últimos textos e tal. E tá tudo meio radical, sabe, cara? E eu queria dizer pra vocês que eu tô com um pensamento diferente. Falar pra vocês que talvez vocês vão achar estranho, mas eu acredito que o nosso atual presidente é o melhor para a nossa nação. E que ele está fazendo tudo certo. Então eu queria pedir uma salva de palmas para o nosso presidente, Júlio Casares, que está aqui do São Paulo, mano! Porra! Esse sim! Obrigado você por tudo, pô, que honra. E a honra é a nossa, ver esse talento brasileiro com a nossa camisa. Cadê? Aqui, em nome dos diretores do São Paulo, eu vim trazer uma lembrança para você. Maconha, por favor. E acho que tá aqui o Walter, o Douglas. Ai, nossa, tá Serafim, autografado, o Márcio, mano. o Nelsinho. Puta que pariu, que a legal, camisa 10 mano. é sua, com o nome do Rabinho aqui atrás. Olha, mano, você tá louco. Vou sortear, velho. Meu Deus, que honra. De São Paulo, pra Uma gente máscara sempre do estar São de Paulo, máscara. eu vou botar. Pô, maravilhoso Ela ganha isso. presente, por favor. Isso é Essa demais. aqui é a pulseirinha da sorte que Ah, eu vi isso no vídeo. Pô, parabéns, é linda essa pulseira. Deu sorte mesmo, hein? E aqui por fim, Rabinho, uma camisa só pra gente mostrar. Fala no mic, Para pessoal. todos os torcedores de São Paulo aderir ao programa de sócio torcedor. Essa camisa é do Daniel Alves, que também vai ficar com você. Ah, meu Deus. Puta que pariu. Presidente, calma, que eu preciso falar um negócio com você aqui. E agora Muito obrigado complicou. pelos presentes. Pessoal, vou vender na saída. A crise do Covid tá foda.
Bom, primeiro eu queria assumir que, pô, eu não acreditei no que aconteceu, tá? Falar que eu tô muito feliz. É difícil. Na hora que eu achei que a próxima vez que eu vi que o São Paulo tava na final, ia ser, mano, São Paulo tá no final, acabou. Mas graças a Deus, cara, a gente foi campeão, fazia tempo, tava numa fila maior que aquela fila do Splash do Play Center. Você demorava 30 anos para sair. Mas eu fiquei muito feliz e eu queria perguntar para você primeiro como que é, cara, você chegar no time e depois de pouco tempo ser campeão. É muito emocionante. Nós chegamos num quadro difícil, São Paulo na fila há muito tempo, dívidas, mas nós fizemos uma campanha muito positiva para juntar os São Paulinos. E fizemos um trabalho com seriedade, respeitando a dignidade do torcedor. São Paulo tem história, tem conquista e não pode se acostumar com derrota. Nunca mais, por favor, porque, mano... Ele tá desesperado para descer, mas eu não vou deixar. Aqui é um perigo ficar aqui. Deixa eu dar uma distância de você, só para eu poder falar aqui. Você sabe, eu queria contar para você, primeiro que, pô, beleza, fomos campeão, mas vamos ser honestos. Palmeiras começou, porra, tava bem os caras, velho. Os caras estavam dominando tanto o jogo que eu achei que o São Paulo tava jogando contra a minha esposa. Falei, mano... E do nada o Luan fez um gol. Você esperava aquele gol? Vamos ser sinceros. Não esperava não. O Luan é um grande jogador, ele deu um tiro e o Felipe Melo colaborou, né? Cara, graças a Deus, né? Mas o São Paulo merecia, Rabin. O São Paulo merecia. Melhor campanha, saldo de gols, acho que fez justiça. Ah, maravilhoso. Para quem não viu o que aconteceu, foi basicamente o seguinte, o São Paulo estava tomando o maior sacode do Palmeiras, os caras em cima. Do nada o Luan deu uma bicuda, que eu achei que a bola ia para lateral, bateu no rabo do Felipe Melo. E foi gol, mas eu tomei um susto. E foi uma comemoração muito estranha, porque eu fiquei feliz, mas eu não sabia de onde veio. Eu fiquei assim, parecia que eu estava na rua e tinha tomado uma tetada no olho, sabe? Caralho, isso foi muito agradável, eu fiquei muito feliz. Desculpa falar isso. E deixa eu perguntar mais uma coisa para você. Aqui é muita cobrança, Júlio? Pô, se é. Porque futebol, Rabin, é resultado. A gente sabe que na alegria você é o herói, na derrota de domingo você é o bandido, né? E nós temos que saber lidar com a emoção do torcedor. Agora, quem é gestor, como é o caso dos diretores que estão aqui, tem que trabalhar com responsabilidade. O São Paulo fez contratações pontuais, contrata jogadores que pode pagar, mas, sobretudo, escolheu um técnico, uma comissão técnica argentina que honra a camisa do São Paulo. Nossa, mano, nem falo. Eu tô pela primeira vez pagando pau para argentino. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu tô gostando dos caras. Porque antes eu falava, esses argentinos se acha. Agora eu falei, ele se acha, mas tem alguns que são foda mesmo. Tipo o nosso Crespo. Mas isso que falou da cobrança é complicado. E pra gente que é torcedor, ela chega também. E eu fico muito puto da vida, porque o São Paulo perde, os jogadores, eles estão lá. E quem é cobrado sou eu. É os caras que estão com a camisa do São Paulo, já reparou? Meu time perde, os caras, e aí, Rabin? Ei, perdeu, hein, mano? Eu falo, perdi o quê, cara? Perdeu, caralho, seu ruim, perdedor. Eu tô em casa, mano. Cara, aí eu falo, aí fica, papo de merda. Por isso que os jogadores têm que jogar com raça, né, cara? Porque a gente que é cobrado. Ele, então, porra, eu acho que devia acontecer o contrário. Eu devia fazer uma cagada e o jogador devia ser cobrado. Imagina, a esposa do Pablo vira pra ele e fala, ei, broxou de novo, hein, mano? Nem aqui você finaliza certo, cara. Minha, desculpa. Não, é boa. Não, tá bom, os caras já pedindo coisa. Olha, eu estava agora há pouco, o Hélio Castro Neves ganhou a 500 milhas de Indianápolis. São Paulino. Eu fiz um post, eu estou sempre na rede social, primeiro comentário, já tem uns 2 mil, mas primeiro, contrata um centroavante. Eu falei, porra, vira só seu gol. Não é assim também. É muito dinheiro, né, cara? Calma, nós acabamos de ganhar, mano. Nós estamos ainda pagando o carnê do baú aí. E posso falar uma coisa? É mó bom ganhar o título depois de muitos anos sem ganhar, cara. Vamos ficar mais 10 na fila. Não, brincadeira. Mas só mais uma coisa, acho que tem que... O torcida, né, é uma coisa muito difícil. Você tem que administrar muito bem, porque é irracional, né? Eu notei isso. Tanto que quando a gente faz gol ou quando a gente leva, a gente xinga. Você reparou? Você está vendo na TV, seu time tomou um gol, você, filha da puta! Seu time faz um gol, você, gol, filha da puta!
a gente sai xingando tudo. E os jogadores, cara, esses caras também, né? O presidente também, pô, a galera que sofre demais, né? Porque imagina, o jogador de futebol, o cara perde um pênalti, o cara normalmente ele já fica chateado, né? Fala, pô, perdi um pênalti. E a torcida não tem cumplicidade, não é que era pra ter também. Mas a torcida chega no cara e fala, é só arrombado, perdeu o pênalti, bota o pé na forma. Por isso que os caras ganham tanto dinheiro, né? O cara fala, mano, foda-se, eu tenho uma Lamborghini. Porque a gente não trata assim um garçom, né? Porra, o garçom serve o seu prato errado, você enfia esse peixe no cu! Bota a orelha na forma, desgraçado. Então, mano, mas é uma sensação muito boa, eu queria agradecer porque é muito bom, né, cara, ser campeão. Eu não imaginava que eu pudesse voltar a ser feliz nessa pandemia, ainda mais casado, né, mano? Mas você sabe que, pô, meu time é tão louco esse sentimento que a gente não consegue conter, né? O time, a gente tá vendo em casa, né? Tá toda a torcida vendo em casa, o time faz gol, você não consegue comemorar, você de qualquer time, né? Você não consegue falar gol. Você tem que sair pra janela e falar, gol, filha da puta! E o vizinho fazendo um café, falando, mano, esse cara é louco. E a gente não grita assim quando é com outras coisas boas que acontecem na nossa vida, né? Tipo, você recebe um aumento, você abre a janela, aumento! Chupa, vizinho pobre! Você não faz essas coisas, né? E agora, pra terminar, que você já tá morrendo de vergonha aqui. Não! Eu queria falar uma coisa simples aqui, né, presidente? Contratações. Vamos dar um furo aqui no meu canal? Por favor. Tô sabendo que o Neymar já assinou. Quem gosta de dar furo é jornalista. Né? Não, a São Paulo está sempre atento. Amanhã nós vamos apresentar o Rigoni, um jogador, outro argentino. Achei que era um prato italiano. Tomara que seja um bom prato para a gente saborear títulos. Boa. Rabinho, só para a gente finalizar, eu estava chegando num clube cheio de dívidas com os nossos companheiros que estão aqui e, de repente, nós temos um ônibus muito bonito, um ônibus cabine dupla, mas logo no começo do ano. E nós estamos cruzando a Marginal, ainda era alguns diretores, o técnico da antiga gestão, e, de repente, fogos, bomba, pedra, eu não sei se vocês lembram desse episódio. Sim. Aí eu olhei e falei, eu joguei uma, peço desculpa, inclusive. Sim. Não, brincadeira. Você deu uma? Porra, eu estava lá, pô. Mas aí eu senti que nós estamos fazendo aqui. Mas valeu a pena, o São Paulo está nos trilhos, ganhar ou perder faz parte da competição, vamos ter tropeços, mas o que interessa é o São Paulo jogando e guerreando. Como você faz aqui, todos nós fazemos nos trabalhos de todos nós. Vamos em frente e tomara que o São Paulo continue nessa linha. Agora, ver o Rabinho com a camisa do São Paulo é uma salva de palmas, uma alegria que eu peço a todos vocês. Presidente, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado por ter vindo. E é isso aí, queria fazer uma campanha aqui também no meu canal, queria só ver se você aprova, que é o seguinte, uma campanha, vamos arrumar uma esposa pro Arboleda, pra ele parar de sair. Inclusive eu ofereço a minha, porque se a minha tivesse com esse cara, mano, eu não conheço balada, a última vez que eu saí pra uma balada chamava discoteca o bagulho. Vou falar pra Camila ficar um pouco Arboleda. Não vai suportar, não. É um grande jogador, né? Ele mas acho que agora aprendeu. Vamos lá. Obrigado, Rabinho. Obrigado, presidente. Um abraço. Fica Obrigado. com Deus, cara. Uma honra ter você aqui. Firmão, manos. Vou falar, mano, agora tá na moda aquele bagulho do spinner. Vocês viram o que é isso? Aquele bagulho que fica, tipo, girando. Falaram pra mim, Rabinho, você conhece esse negócio, mano? Que porra, você segura na mão assim, mano, vai rodando e relaxa. Falei, eu tô ligado. Eu e o Fábio Assunção. Porque agora o mundo tá muito estressante, né? Então tô inventando coisas para relaxar. Vocês viram, há um tempo atrás era aquele livro de colorir que vendia na banca de jornal, lembra? Era muito bizarro, mano. Você viu o adulto colorindo e, mano, as crianças fazendo imposto de renda. Você vai ver que merda é essa que tá acontecendo? O nosso mundo tá estranho mesmo, porra. O Crivella, que é o prefeito do Rio de Janeiro, olha como estão as coisas, velho. O prefeito do Rio de Janeiro proibiu o carnaval. Juro, no Rio de Janeiro. Só falta agora o cara proibir o assalto.
Aí acaba a cidade. Ó, o Dória também aqui em São Paulo, o Dória cortou a verba pro carnaval. E eu fiquei pensando, mano, o carnaval de São Paulo já teve verba? Porque sempre foi uma puta bosta, né? Você me desculpa, imagina o carnaval de São Paulo sem verba, porra. A Gaviões vai chegar com uma pomba no carro. Ei, me deu a mão! Pobreza, né, velho, o carnaval de São Paulo, pelo amor de Deus, mano. E o Dória é o nosso prefeito almofadinha aqui, mas ele é tão foda, velho, que ele recebeu o título de cidadão carioca. Vocês estão sabendo disso? O Dória, mano. Imagina o Dória na praia, velho, de sunga e pullover. Os caras no Rio falando, qual é, Dória, vai querer uma cadeira de praia? Ele, não, trouxe minha cadeira do escritório. A boca dá uma girada, você vê as bundas 360. Que merda, mano, Dória, velho. A situação tá bizarra. O Michel Temer fez várias viagens aí, o nosso presidente, né, mano? Ele foi pra Rússia pra tomar umas vodkas, esqueceu o que tá acontecendo com ele. Ele foi pra Noruega, mano. Vocês viram isso? Ele conseguiu ser vaiado na Noruega. Pô, os caras na Noruega não vaiam nem a seleção de futebol da Noruega. Vaiaram o Michel Temer, mano. Porque ele é um bosta, né, mano? E ele deu mancada lá, vocês viram? Ele foi se encontrar, olha que mancada, ele foi se encontrar com o rei da Noruega. Puta, o rei da Noruega. Ele chamou o cara de rei da Suécia. Ele confundiu os países. É normal também, né? Puta velho, mano. É normal o cara confundir a Noruega com a Suécia. Também o cara confunde a neta com a esposa, tá vendo? Aquilo ali não pode ser a mulher dele, pelo amor de Deus, mano. Se aquilo é a mulher dele, eu tô fazendo um bagulho muito errado na minha vida. Os caras na Noruega foram ensinar pra ele sobre a cultura dos vikings, né? Que vem, os noruegueses vêm dos vikings. Falaram, pô, Michel, a gente aqui vem de um povo, mano, que eles são barbudos e matam por conta do poder, eles são ignorantes. Aí o Michel falou, tô ligado, é o Lula. Falaram, não, cara. Ele falou, ah, tá, é a Dilma. Não, seu imbecil, são os vikings, mano. Os vikings. E o que mais? Aqui no Rio de Janeiro parece que teve, isso foi há umas 2 semanas, teve o MMA no Rio, rolou uma situação bizarra. O Bruno Galhaço, vocês conhecem? As mulheres se manifestam rápido. Só as mulheres. Para os homens que não sabem quem eu tô falando, o Bruno Galhaço é o cara mais tesão do Brasil. É o Tom Cruise e Tupiniquim, ele é foda. Assim. Ele é da hora mesmo, mano, sem viadagem, mas ele é tesão, assim. E olha o que aconteceu, ele foi ver o MMA, né, mano, e aí ele chegou pra sentar na cadeira dele, tava do lado dele o Bolsonaro. Aí o que ele fez? Foi embora. Porque ele não queria ficar do lado do Bolsonaro, porque pra ele era ruim ficar do lado da primeira pessoa que não quer transar com ele. E até eu ia querer, velho. Ainda bem que ele foi embora. Imagina o papo dele com o Bolsonaro, que merda que não ia ser. Ele ia virar pro Bolsonaro e ia falar, qual é, Bolsonaro? Não gosto de tu, não. Tu é um puto homofóbico, falou? E o Bolsonaro, tudo bem. Cada um tem o direito de manifestar a sua opinião. Mas que olho bonito você tem, garoto. Que delícia de barbinha. Sabia que eu fiz exército? Quer pegar o meu fuzil? Mano, a viadagem começou, mano. Tem várias coisas acontecendo, eu gosto de começar o show, na verdade não é muito indicado isso, mas eu gosto de começar o show falando textos, mano, que eu tô começando a falar mesmo e desencana, mano, pra me livrar, saúde. Então, mano, eu vi uma coisa muito bizarra que aconteceu essa semana, que um cara, mano, fez uma tatuagem pro Michel Temer. Vocês viram isso? O cara tatuou Temer no braço. Eu falei, caralho, mano, imagina o tatuador desse cara falando, velho, você tá ligado que a tatuagem não sai, né? O cara falou, pô, o Temer também.
falou, não, mas isso aí é feio, cara. Ele falou, Temer também. Mas isso aí quando você ficar velho vai se arrepender. Ele falou, Temer também. Pra que o cara fez essa tatuagem, mano? Será que um dia ele vai chegar na praia, no verão, vai ver uma mina e vai falar, e aí, gatinha? Você tem o Bob Marley aí, nas costas? Se liga. Temer. Que bosta, né, de tatuagem. Porque algumas pessoas fazem o Che Guevara, outras pessoas, né, fazem o Karl Marx. O cara fez o Temer, mano. Qual é a próxima tatuagem dele? O Levi Fidelix na coxa. Pô, fechar o braço aqui com Marcos Mion e Latino. O cara só faz tatuagem bosta, né? Esse cara, inclusive, só falou merda, né, mano? Ele falou, o Temer não dá dinheiro pra Cuba. Claro que não, ele pega pra ele. Ele só falou merda, mano. Ele falou tanta merda que a Dilma ligou pra ele e falou, você não quer um discurso? Tem um aqui pra te oferecer. É assim, dentro de cada criança existe um tatuador. E dentro de um tatuador existe o quê? Um Bob's. Eu falo umas puta coisa sem sentido. Ninguém entende essa coisa. Ele fala muita merda, né, mano? Eu fiquei um pouco revoltado com tudo isso que aconteceu, né, mano? Você viu o Congresso lá libertando o cara por causa da estabilidade. Eu juro, eu gritei na minha casa, cara. Eu fiquei puto. Os caras voltando, eu dei um berro. Eu falei, mano, esse bando de corrupto, caralho, ladrão, safado. Por causa da estabilidade, vai se fuder. Minha mulher entrou na sala, falou, meu, fala baixo, imbecil. Sua filha tá dormindo, seu merda. Vai varrer o chão, filho da puta. Eu falei, beleza. Tudo pela estabilidade da porra. O que mais aconteceu de escroto essa semana? O craque, porra, do Brasil mudou de time, né, mano? O Hernanes veio pro São Paulo, porra. Que merda, né, mano? Até o São Paulo vai cair, o Temer não. O Neymar, mano, o Neymar, cara, eu acho meio escroto o que fazem com ele aqui no Brasil, porque é um pessoal meio invejoso, né, mano? Eu vi no WhatsApp o pessoal mandando mensagem, calculando quanto que o Neymar ganha, né? Sabia que cada peido que você dá, o Neymar ganha R$100? Não, mano, e daí? Deixa o cara, né, velho? Que merda. Inclusive, não é bizarro que desde que o show começou até agora ele ganhou R$20 mil. Tá cara rico pra caralho, né? Ele não merece isso. Eu sou cuzão também, só os outros podem ser. Neymar Júnior, mano. Ele também, o cara ganhou 800 milhões. Os caras falaram, ele não tem amor à camisa. Pô, 800 milhões. 800 milhões eu faço uma tatuagem, Michel Temer. Inclusive eu começo a entender muita coisa. O que mais? Falaram pra mim, pô, Rabin, você viu? O Justin Bieber parou de cantar. Eu falei, caralho, ele tinha começado? Quando foi que eu não vi? Justin Bieber parou de cantar e falaram que, mano, ele encontrou Deus. Eu falei, caralho, mano. O Rodolfo do Raimundos também, né? Encontrou Deus. Só que no caso do Justin Bieber, Deus estava certo. Por que as pessoas encontram Deus e param de cantar, mano? Deus deve ser um velho, tipo meu pai, né? Oh, mano, para de cantar, na boa. Quero dormir, velho. Tô rezando pro latino encontrar com Deus. Encontrou até um macaco, mano. Outros lugares do Brasil, levanta a mão ali atrás, né? Da onde? Oi? Amapá. Temos Amapá aqui hoje? É sério isso mesmo? Porra, mano, por isso você tá longe assim. Que da hora, tá passando férias em São Paulo? Sim, compras. Oi? Compras. Compras? Sim. Você tava muito mais perto de Nova York. Porra. Não é? Dava pra ir andando, mano. Pega o busão ali, chegou. 2 quadras. Olha, eu não sei, viu? Não, você fez a coisa certa aqui.
fazer compra em São Paulo. Porra, mano, parabéns. Que legal que vocês estão aí. Tem alguém de fora do país aqui hoje? Someone from another world? Sempre tem um gringo perdido aqui. Olha lá, tá vendo? Where are you from, lady? Mora nos Estados Unidos. Ah, mas porra, você é de São Bernardo. Aí não, mano. O que você veio fazer aqui? Correu um pouco de risco. Ô moça, você que mora nos Estados Unidos, que cidade você mora lá? Saturno? St. Louis. St. Louis from Maranhão. Tô ligado de onde você é. Ali. Do lado do Amapá. Vamos apagar as luzes então, mano. Sejam todos bem-vindos aí a esse show. Olha, cara, tem muita coisa acontecendo, né, no nosso país, meu Deus do céu. Primeiro, eu gostaria de me apresentar direito pra vocês, cara. Oi, meu nome é Fábio Rabin, eu tenho 37 anos, sou São Paulino e nas quartas de finais do Paulistão. Tá vendo? Mano, eu comecei com Bruno Pérez, Jonathan Gomes e Diego Souza. E o meu presidente é um pau no leco. E mesmo assim eu tô nas quartas de finais do Paulistão. Muitos de vocês devem estar pensando, isso é mentira, mas é verdade. Eu consigo provar como. Sorte pra caralho, velho. A gente tem muito rabo, é isso sim, viu? Mano, todo mundo ficou falando essa semana da propaganda da Betina. Vocês viram isso, mano? O que é? Sempre tem um bêbado estragando o vídeo. Agora, velho, eu vou dizer um negócio pra vocês. Tá meio complicado, né? Você vê vídeos de qualquer espécie, porque você é invadido por essas propagandas. E agora eu fiquei chateado, porque bateu nas crianças, velho. Você viu o bagulho da Momo? Pô, que coisa escrota, cara. Eu fiquei mal preocupado, de verdade agora. Eu cheguei na minha filha e falei, ô filha, você tá ligada que estão aparecendo uns monstros no meio dos desenhos? Ela falou, sei, a Silvia Bravanel. Falei, não, é a Daniela Albuquerque, filho. Você se enganou, mano. Tá meio perigoso a programação infantil. Porra, aparece um monstro na internet. Eu tirei o celular da minha filha, falei, vai ver TV. Aí liguei a TV, massacre na escola de Suzano, desliguei rápido assim. Traumatiza as crianças. Eu cheguei, sexta-feira é dia de fantasia na escola, né? Minha filha vai fantasiada. Eu falei, você quer ir de Rapunzel, de Bela? Ela falou, eu quero ir de General Mourão. A me proteger. Que bagulho louco, né, velho? E eu tô um pouco chateado hoje, viu, cara? Porque, ó, semana passada, sabe que eu tenho as amizades aí no meio da comédia? Eu dei carona pra um amigo meu que pediu. O Thiago Ventura pegou, mano, eu dei carona pra ele, ele desdenhou o meu carro. Olha isso, ainda bem que eu não aceitei comer ele, que nem ele pediu, senão eu ia falar mal da minha performance. Achei sacanagem isso aí, velho, porque a grande realidade é essa, eu tenho que assumir, eu tenho um carro um pouco velho, eu tenho ele há 10 anos, e eu comprei usado, de uma senhora, que tinha ele há 20 anos, que também comprou usado, do Cid Moreira, que herdou do avô. Meu carro é um pouco velho mesmo. Juro. Uma vez cheguei no posto, eu falei pro cara, completa. Ele falou, não, vou botar metade, o resto você junta e troca o carro. Um dia eu fui parar no manobrista, o manobrista falou, nós não estamos admitindo ninguém não, mano. Falei, se liga, velho, eu sou o Fábio Rabin. Ele, então, tá desempregado, mano, não vai... Aqui você não vai trabalhar, caralho. O carro tá zoado mesmo, mano. Eu tenho que assumir, né? Quando o carro tá velho, a gente percebe, né? Pô, aqui mesmo agora arrumei treta, parei na vaga de idoso. O cara falou, mas você é moleque. Eu falei, mas meu carro não. Se meu carro fosse um Transformer, ele ia ser o Michel Temer. Porque tá velho e só anda 20 metros agora. O carro tá velho demais, mano. O negócio tá complicado na minha vida, viu? Agora, aqui no nosso país, várias coisas estão acontecendo. Pô, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, né? Ele ficou emocionado. Ele viu o Donald Trump, mano, o zoilinho dele brilhava, né, mano? O topetinho balançava de felicidade.
Ele viu o ídolo dele, é o Donald Trump. É como se o Lula encontrasse com o Marcola. Ele ficou muito empolgado. Ele falou, olha, eu confesso que eu não gosto de gays, mas me excitei um pouco. Sua peruca é sexy. O cara encontrou o Donald Trump, mano. E foi muito louco, né? Os passeios do Bolsonaro, eu achei muito curioso, né? Primeiro que ele foi visitar a inteligência. Eu falei, o Bolsonaro? Deve ser meio longe pra ele. É tipo eu ir pro Amapá. Bolsonaro visitando a inteligência é que nem o Temer visitar o centro de juventude. Ou o Lula ou Alcoólicos Anônimos. E foi muito louco, porque ele foi na inteligência, daí depois ele fez uma live, né? E eu esperei, ele falou, eu fui na inteligência, na CIA. Eu falei, onde você foi? Na CIA. E eu esperei ele falar alguma coisa tecnológica, né? O que você reparou, Bolsonaro? Eu vi que estava escrito no muro, Isaías, Deus, direi a verdade. O que tem a ver com as calças? Ele não falou nada da CIA, velho. Ele fez uns passeios meio merda. É difícil ser presidente, né, mano? Porque eu, quando eu vou para os Estados Unidos, pô, vou pra praia, vou pros parques. O Bolsonaro visitou a CIA e o cemitério. Olha que bosta de passeio. Perguntaram pra ele, você não quer conhecer a Disney? Ele falou, não, tem o Bambi lá. Sou contra. Depois vazaram uma notícia, achei sacanagem, que ele foi no shopping. Aí é mancada, porque os amigos dele devem ter pedido um presente. Os amigos, o Bolsonaro, traz um revólver aí, os amigos, né? E o Frota, traz a Pamela Anderson. O Bolsonaro, não, eu fui no shopping, comprei 2 calções e uma camisa. Mão de vaca do caralho. Depois eu que sou judeu, né? O cara é presidente, comprou 2 calção e uma camisa, mano. Imagina se ele fosse antes disso. Trouxe um chaveiro pra você. Judeu esse, né, mano? Olha, velho, e aí dessa viagem herdamos alguns frutos, né, mano? Todo americano agora pode vir pro Brasil, né? Só que, mano, os caras podem vir pro Brasil e voltar também, se sobreviver também, porque não é fácil. E os caras parecem que vão instalar uma base de foguete no Brasil. Eu falei, caralho, mano, que louco isso, né? Uma base de foguete. E o Bolsonaro falou, meu filho da Lua vai cuidar dessa parte aí. Vai deixar com o menino. O menino vai tomar conta, né? Que merda, né, velho? Eu vou dizer um negócio pra vocês. Esses encontros são engraçados, né? E o Brasil ganhou também de volta. Nada, não ganhou. Eu achei que o Trump desdenhou o Brasil. Ele laranja da porra. O Bolsonaro foi lá, deu a camisa da seleção brasileira. O cara deu uma da seleção dos Estados Unidos. Grande merda, mano. É que nem eu dar uma camiseta do São Paulo e receber uma do Oeste. Se bem que agora o Oeste tá igual. Olha, fica na sua. Encontrei a torcedora do Oeste hoje. Agora, achei curioso também que o Donald Trump pegou o WhatsApp. Aliás, o Bolsonaro pegou o WhatsApp do Donald Trump. Eu falei, mano, pra quê? Ele não fala inglês. Que comunicação é essa que vai acontecer? Trump vai mandar uma mensagem. Hello, Bolsonaro. How you doing? Ok. What are you gonna do next month? Ok. Fuck you, Bolsonaro. Ok. Peraí que eu vou pegar o Google Tradutor. Quer dizer, pera aí. Ok. Let's ataque Venezuela. Look the carnaval video. What is golden shower?
my hair, my hair. Que merda, né, mano? Olha, eu vou te falar, cara. É muito bizarro, né? E o Bolsonaro deve ter chegado lá nos Estados Unidos e falado: oi, eu sou o Jair Bolsonaro, tenho 63 anos, sou presidente da República. Eu comecei com Kit Gay e Luciano Gimenez. E hoje eu estou aqui. Que merda, né? O Temer foi preso e ele é muito velhinho, né, cara? Ele ficou assustado. A hora que ele foi preso, ele falou: vou pra guilhotina, não quero. Falaram: não, calma, não tem mais isso, Temer. Ele tá muito velho, né, mano? Falaram pra ele: mãos ao alto. Ele falou: não consigo. Já tem passagem? Tenho, vou pra Lindóia cuidar das varizes. Muito velhinho, mano. Colocaram ele numa sala, né, mano? Porra, de 20 metros. Falaram: você vai ficar numa sala de 20 metros. Ele falou: muito grande, só consigo andar 10 ali. Pô, a sala não tem janela, velho. Que é pra ele não virar morcego e fugir. Uma coisa que, mano... Agora eu vou dizer um negócio pra vocês, mano. Tem um lado meu que é humano que fica com um pouco de pena, sabe? Porque, porra, ele tá muito velho mesmo. Isso é sério, mano. Juro, ele orna com o meu carro, pra vocês terem uma ideia. Cara, de verdade, ele tá muito velhinho. Se você parar pra pensar, uma prisão do Temer de 3 dias pode ser uma prisão perpétua. Porque nunca se sabe o que pode acontecer. Vou falar uma coisa que eu não entendo mesmo, esse BBB é uma coisa que eu também detesto, velho. Porque eu não entendo a lógica da pessoa pra querer assistir o BBB. Porque o cara pensa: eu vou assistir esse programa pra quê? Aí o cara fala: mano, porra, tem um cara sentado no sofá, na frente da TV. Caralho, que nem eu. O que ele vai fazer, mano? Será que ele vai pegar um amendoim? Ver o jogo do Palmeiras? Nossa, que merda, né, o BBB, mano? Mas essa edição, por incrível que pareça, né, mano, eu também não vi. Eu só sei que, mano, porra, né, chupou um pau e ficou milionária. Legal a vida do Bambam, mas, mano, falando... Achei que ia ser uma puta porrada. Essa piada não foi. E ainda vou apanhar do Bambam. Por causa de uma piada ruim, tá ligado? O cara ainda vai se fuder. Seu velho morfético. O primeiro reality que o Diogo Portugal viu tinha Adão e Eva, tá ligado? Uma oca, tá ligado? E Deus era o Bial, tá ligado? Adão. O Cid Moreira sempre é Deus. Você vai ter que tirar a costela. Desencana, tava bom na primeira. O Big Brother esse ano tá muito louco. Teve uma mina que foi eliminada, mano, com 94% de rejeição. Falei: velho, quem que é essa pessoa? Dilma? Caralho, como se não bastasse, o Lula lançou um livro. Do nada, velho. Ele não ia ser preso, virou o Saramago agora. Que merda é essa? Cada hora a gente vê um bagulho do Lula, né? Agora o Lula foi condenado, aí ele ganhou uma medalha de basquete. Você fala: caralho, você não tem um dedo, como você enterra? Não, mas é que eu faço assim. Caralho. O Lula, mano, lançar um livro é que nem um mendigo lançar um sabonete. Não faz sentido. Independente do partido que você seja, não faz sentido, não é verdade? O Lula lançar um livro, velho. É que nem o Aécio lançar um rinossoro. É que nem o Michel Temer lançar um vlog de Minecraft.
tem idade pra fazer isso. Que nem a Dilma lançar um kit de maquiagem. É que nem a Marina Silva lançar um suplemento. É que nem o Bolsonaro lançar um KY. Não faz sentido. Que viagem é essa, mano? Porra. E você sabe que tem uma coisa me desvirtuando esses dias da política, porque a minha esposa resolveu assinar o pay-per-view do BBB, mano. E eu gostei. Puta que merda, velho. Eu me peguei esses dias 40 minutos vendo o Babu dormindo. Falei, o que eu tô fazendo da minha vida, mano? Mas vocês zoam, cara. Vocês viram a votação última do BBB? 400 milhões de pessoas votaram, cara. Cara, não tem isso no Brasil. Você tem noção? Os caras votaram da Lua. O Trump votou. Quero tirar a Boca Rosa, foda-se. Mano, muita gente, cara. Até o Amoedo tá falando, pô, quero entrar nesse BBB, hein? Alguém vai votar em mim. Mesmo que seja pra sair, né? Vai ter um voto. É da hora, mano. Eu acho muito louco esse BBB, porque tem uns caras que dão umas ideias loucas, sabe? Tem um cara que chama Vitor Hugo, vocês conhecem ele? O Vitor Hugo eu acho um cara que é um cara mal entendido. Todo mundo não gosta dele e tal, eu acho um cara inteligentíssimo. Porque esse cara parece um quibe albino. E o que ele inventou? Ele falou, não, sou assexuado. Não me interesso por sexo. Como se tivesse várias chances. Mano. Não vem com essa, cara. Quero ver o Brad Pitt falar um bagulho desse, né? Eu sou assexuado. Por onde o cara anda, né? Xana. Não me interessa por sexo. Esse cara é fácil, mano. Eu não, vou usar isso pra minha vida, cara. Eu sou ruim pra caralho no basquete, os caras vão me chamar pra jogar. Falar, não, sou abasquetado. Daria várias enterradas, mas, mano, não é comigo. Muito louco, né, mano? Nossa, tem umas coisas lá, cara. Tem uma mina no BBB que eu tô achando da hora demais. Chama Gisele. E eu gosto especialmente dessa mina porque ela peida alto. Em rede nacional. Eu acho que, aproveitando o Dia Internacional da Mulher, é isso que nós precisamos. É muito legal, cara, porque é uma moça bonita e do nada ela tá sentada. E não é que é um peidinho de moça, não. É um senhor bagulho, mano. Até a Gisele Bunchen, essa é a Gisele Bufa. A mina tá sentadinha lá do nada, ai, porque não sei o que, não sei o que. Os caras, caralho, acabou com a casa, mano. Quarto branco virou quarto marrom com a mina. Até apertaram o botão pra sair. Imagina, se a mina ganhar o anjo, não vai ganhar o anjo, vai ganhar a pomba, que ela vai cagar em todo mundo. Essa mina é a minha preferida, cara. Ela é a minha preferida, sem sombra de dúvida. E ela, mano, ela faz muita cagada, cara. Eu vi, aconteceu ontem, porque o BBB, tipo, fica fazendo umas provas com merchandising, né? Aí teve um merchan, vocês viram isso? Da Fiat, né? Aí os caras tinham que acertar o preço aproximado do carro. Aí uma dupla ganhou um carro novo da Fiat lá, sei lá qual que era. Aí era 46 mil reais. Aí tava no pay-per-view. Aí ela, nossa, sério, 46 mil pra um Fiat? Pff. Se fuder. Não, por esse preço eu compro um Audi, um Mercedes. Falei, caralho, mano. Os caras, cala a boca, mano. Ela, ai, gente. Essa mina é demais, cara. Porque ela vai falar, nossa, esse BBB tá chato. Prefiro a Fazenda, na boa, que merda. Essa mina é um espetáculo, cara. Ela tem que ganhar esse bagulho. Surfista de onda gigante. Como é que ele chama? Lucas Chumbinho. Pô, cara, eu vi uma entrevista dele falando que o maior desafio da vida dele foi entrar no BBB. Falei, caralho, o cara pega onda de 50 metros de altura, no meio dos tubarões, velho, toma caldo de 3 minutos, quase morre. O maior desafio dele é o BBB? Essa Boca Rosa deve ser chata pra caralho mesmo. Mano do céu, velho.
E aí eu me envolvi, eu fiquei vendo umas cenas, né? A casa ficou dividida, né? Tem esquerda e direita na casa. Aí tem uns malucos lá, mano, machista lá, os caras... vamos comer essas minas, não sei o que lá. Nós comemos todo mundo. Eu fiquei olhando aquilo, os dois caras ali tramando, né? Um alemão e o outro. Falando, porque a gente vai fazer o seguinte, mano. Eu vou dançar, que o meu forte é dançar, velho. Aí eu vou lá e vou pegar aquela mina que tem namorado lá fora. O cara tava falando de uma paniquete. Falei, olha a confiança do filho da puta, velho. Eu, esses dias, planejei comigo mesmo. Falei, pô, vou comer minha esposa. Não consegui. Não deu, velho. Quase tomei um soco na cara. Não dá, velho. Esses caras conseguem. Os putas gente, tem uns caras meio bunda, né, velho? Os caras se queimam pra caralho, velho. Pelo amor de Deus. Esses dias eu tava vendo TV em casa, né, com a minha esposa. E aí, sei lá, tava zapeando os canais, né? E aí uma hora ela falou, deixa aí, eu quero ver BBB. Eu falei, que bosta, mano. BBB? Eu falei, eu vou pro quarto. Se for, você tá fudido. Eu falei, tá bom, vou ficar aí, mano. Aí passou 10 minutos, ela falou, muda de canal agora que eu já vi. Eu falei, não, agora pera um pouquinho que a Boca Rosa fez merda. Eu fiquei envolvido no BBB. Eu falei, olha que merda, mano, porque esse BBB é diferente. Ele tem uns caras desconhecidos e tem uns caras conhecidos que depois do BBB vão ficar desconhecidos também. E esse BBB, eu descobri por que eu tô mais ou menos interessado. Porque tem uns caras, tem um ator que vai fazer o Tim Maia, o Pyong, é um cara legal, tem uns caras interessantes. E acho que essa é a fórmula para ser um BBB legal. É um dia ter umas estrelas de verdade. Imagina a Suzana Vieira. Caralho, Tony, cheio de pelo o banheiro. Ele, epa, não fala assim comigo, não. Cheio de pelo esse banheiro. Parece que eu tô entrando na chana da Cláudia Ohana. E a Cláudia, que isso, Suzana? Eu quero ver essas tretas acontecer. E foi uma coisa que eu pensei. Eu acho que, o horário eleitoral poderia ser substituído por um BBB com políticos. Pra gente ver como eles são 24 horas. E não apenas durante as bostas que eles falam ali, as promessas. Eu queria ver um BBB com eles. Imagina o Bolsonaro... Por questão de afinidades, vou botar o Lula no paredão. E o Lula, eu quero mais é sair, não aguento mais ficar preso mesmo, foda-se. Tô feliz que vai ter cachaça hoje. E o Thiago Leifert, hoje vocês vão ficar sem jantar, porque infelizmente o Lula tentou subornar um câmera. Então hoje não tem jantar. E a Marina Silva, eba! Finalmente! Ia ser do caralho. Meio sério para vocês aqui, um momento meio... Não tem muito a ver com a comédia aqui, porque... é chato para mim ter que falar isso, mas... as pessoas que já vieram no show devem estar percebendo que eu estou meio agitado e tal. E para mim é difícil falar sério no meio de um show de comédia, mas é um assunto que eu tenho que botar para fora, porque eu tenho minha família, tem muitas famílias, casais que vêm me assistir, é meio vergonhoso falar isso para vocês, mas eu estou passando por um problema, que é um vício, que eu não pensei que fosse voltar, que eu estou meio mal, vou até pedir licença para pegar uma água, às vezes minha voz vai falhar, porque eu não dormi direito, e vocês já devem imaginar o que é. Eu tô vendo BBB. Eu queria me desculpar, que eu sinto vergonha mesmo de falar isso, mas eu passei a noite no pay-per-view. A minha esposa assinou aquela porra do pay-per-view, velho. E aí, às vezes, eu me pego sentado com ela no sofá, vendo os caras na balada, velho. Além de eu não poder sair, eu tenho que ver os outros. Eu fico assistindo a balada dos caras, velho. E eu tô gostando desse BBB, porque tem... Metade das pessoas são desconhecidas e metade são pessoas conhecidas que vão querer ser desconhecidas daqui a um tempo.
Porque a galera tá pegando um ódio ali. Acho legal porque tá uma coisa meio... Tem gente de todo tipo, de todas as tribos. E eu vou fazer uma confissão, pode ser que vai pegar meio mal, que eu tô ligado que a galera cancela todo mundo pra caralho. Mas eu vou ser muito sincero, eu não sou homofóbico, de verdade, mas tem um cara lá, velho, que exagera. Tem um cara que fica... Ai, 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 ai. O rabo pegando fogo, viado demais, mano. Eu não aguento esse Fiuk. Esse aí, mano, esse maluco não dá, cara. Não, o Gil é gente boa pra caralho. O Gil, eu adoro o Gil, mas o Fiuk tá foda, né, mano? Pô, o Fiuk dá uma dor de cabeça, né, esse menino aí. Ele é igualzinho o pai, né, cara, o Fiuk, pô. Ele beijou uma mina, deu 2 minutos, vamos separar, chega. Parou de ver a mina, velho. Tudo ele reclama, velho. A mina chega pra ele e fala, Fiuk, eu quero dar pra você. Ele fala, não, que desagradável. Você não vai dar pra mim, você vai me emprestar. Se fosse me dar, você tinha que se desconstruir. Eu falo, mano, cala a boca, velho, que você tá falando? O cara com aquela faixinha na cabeça, porra, parece o Rambo com cirrose. Ninguém aguenta esse maluco, velho. Fiuk não dá. Não, o Gil é do caralho. O Gil eu acho do caralho. Ele fica, tchaquitchá, tchaquitchá, tchaquitchá. Eu acho muito legal, eu invejo essa felicidade dele. Porque, mano, o cara é gay e ele fica feliz do nada. Eu acho do caralho isso. Às vezes os caras estão no café da manhã fazendo um pão na chapa. Puta clima de bosta. Ele, do nada ele... Tudo bem, bebê? Tchaquitchá, tchac. E o pum pega fogo. Eu falo, caralho, da onde? Eu, hétero, jamais poderia ser feliz assim. Jamais. Jamais poderia chegar numa roda de amigos e falar... Yeah. Rola bazuca, rola bazuca. Os caras iam falar, mano, cala a boca. Ia ficar um puta clima de bosta. Tipo esse que acabou de ficar. Caralho, mano, tem uma mina lá, puta que a mina chama Carol com K, né? É chata no nome já essa mina. Carol com K. Ninguém perguntou, tomaram o cu. Ninguém quer saber, mano. Fala Carol só, porra. Carol com K se fudeu tanto que o goleiro Bruno falou, você tá acabando com sua carreira. O que essa mina fez, velho? Última vez que ela falou, o Bolsonaro fez um panelaço, tá ligado? Chega dessa mulher, ninguém aguenta mais. Fora dessa casa. Só arruma treta à toa. Sem graça. Nem o Theo Becker arrumou tanta treta. A mina é louca, tá maior clima de paz, mó todo mundo de boa. Do nada a mina vira no giraia, cara. Do nada, as galera tá almoçando. Essa mina tá me olhando torto. Os caras, mano, ela é míope. Foda-se, então não me olha. Ela é louca, velho, louca, louca de tudo. E tem um cara, coitado, o cara pegou ela, mano. Puta, se fudeu. O cara chama, o nome do cara também é Arcrobiano. Olha o nome do maluco, nome de suplemento alimentar, né, mano? Comei uns arcrobianos, fui malhar, fiquei maior. Mano, o cara pegou acabou a carreira do cara, né? O cara era coach de crossfit. Como é que ele vai fazer isso agora? Chegar pra treinar os caras, falar, galera, vai lá, resistência. Os caras, cala a boca, você pegou a Carol com K, mano. Senta lá, velho. Menina insuportável, velho. Ela e a outra lá, como é que chama? Lumena, as minas sabem, né? Os caras estão falando, mano, o Rabinho enlouqueceu. A Lumena, velho, é uma mina, caralho, a mina é muito chata, velho. Ela faz o Fiuk ser legal. Essa mina, ela é chata, ela é cri-cri com tudo, velho. Que mina chata. Você fala pra ela, puta, adoro o sol. O que você tem contra a noite, racista? Você fala, velho, nada a ver, mano. Ela é tão chata que ela fez um maluco sair da casa, vocês viram? Coitado, o menino chama Lucas, ele é meio traumatizado, né, porque é São Paulino, que nem nós. E aí, cara, o moleque fez uma cagadinha ali. Eu nem sei se foi cagada aquilo, que eu não entendo. Ele juntou, ele é negro, né, e ele juntou a galera, falou, galera, a gente que é da pele preta, não sei o quê, vamos se unir para tirar os brancos da casa. Já foi uma estratégia errada, sei lá. E a galera pegou ódio por ele. Eu não fiquei sem entender, eu falei, caralho, mas era pra odiar tanto assim o moleque, né? Nada a ver.
E aí ele, sei lá por quê, ele via essa Lumena como uma mãe para ele, tá ligado? Falou, Lumena, me desculpa aí. Ela, não, foda-se. Falou, não, mas você é minha mãe, você é como se fosse minha mãe para mim, então eu vou te abortar. Eu falei, caralho. E o moleque, desculpa mesmo, eu tô sendo sincero, tá mentindo para mim. Não, é verdade, eu tô sendo sincero de coração, sou eu, Lucas, eu sou São Paulino. Eu não acredito. O cara foi lá na balada, beijou um cara para provar, mano... Eu ainda não acredito. Falou, é verdade, eu sou bissexual. Eu duvido. O moleque surtou, falou, eu vou embora dessa casa. Não acredito. Aí o moleque saiu. Aí perguntaram pra ele, e agora? O cara saiu. Ele tá escondido. Essa Carol Conká, imagina, a mina entrou, ela tinha um programa na GNT. Perdeu. Mas ela perdeu, o programa foi cancelado. Acho que pela Lumena, inclusive. Tem uma galera muito maluca lá, velho. Essa é a verdade. Tem o Projota também. Até o Projota se fudeu, coitado. O maluco é rapper. Teve um dia que ele surtou lá dentro. Ele surtou, ele ficou louco. Vocês viram essa cena? O cara tava na casa, foi no dia que deu a treta lá. Eu tô nóia do BBB, desculpa. Aí deu uma treta, ele do nada ele pirou. Ele começou a olhar pras câmeras e falou, o que você tá me filmando aí, caralho? Você vai dar close em mim, que seu comédia? Tomar no cu. E o cara da câmera devia estar pensando, mano, você tá no BBB, velho. Será que sequestraram ele? Falaram, Projota, vamos passar as férias aí numa casa. Aí o cara entrou na casa e falou, que esse monte de câmera aí, caralho? O cara ficou louco, velho. Imagina o Projota, o cara vai no Faustão, canta a música aí, meu. Ele, que essas bailarinas estão dançando aqui, mano? Essas minas estão me tirando, porra. O cara vai no Silvio Santos, é que esse velho tá me oferecendo dinheiro. Acho que eu sou um mendigo, caralho. O cara enlouqueceu, velho. Só tem gente maluca. Tem um cara lá que fez o pior chaveco que eu já ouvi na minha vida. O nome do cara é Arthur. E ele ainda ficou com a menina. Chama Carla Dias, é uma atriz. E o cara, ele é do CrossFit, assim, né? E aí a mina falou, eu tenho medo que as pessoas se aproximam de mim por eu ser atriz. Ele falou, meu, tô cagando pra isso, cara. Você pode ser uma puta de uma atriz, mas eu sou um puta crossfiteiro. Aí eu olhei e falei, não. Mas eu achei legal, cara, porque isso fez com que desmistificasse, sabe, as classes sociais e de trabalho, porra. Agora a Bruna Marquezine vai estar andando na rua, vai colar um cara nela e falar, e aí, Bruna? Vai falar, você quer uma foto? O cara, não, eu quero você, porra. Vai falar, mas você tá meio fedendo. Ele fala, peraí, você pode ser uma puta de uma atriz, mas eu sou um puta de um mendigo. É da hora, mano, o bagulho fica democrático, né, mano? E aí tem uma galera que todo mundo adora, que é a Juliette, né? Eu vou confessar um bagulho, eu não tenho muita paciência não, mano. A mina, ela é muito louca, ela fala pra caralho. A galera tá indo dormir assim, ela fala, gente, eu quero conversar. Os caras, caralho, dá pra ser amanhã? Tô mó sono, né? Todo mundo meio bêbado. Tem que ser agora. Aí faz uma roda assim, né? É o seguinte, vocês não me ouvem. E a galera, mano, tamo aí, tamo ouvindo. Ouve, mas não escuta. Os caras, não, a gente tá escutando, fala aí. Escuta, mas não entende. Os caras, não, nós estamos entendendo, pode falar. Entende, mas não compreende. Os caras, mano, Juliette, a gente tá compreendendo. Compreende, mas não sente. Os caras, mano, a gente tá sentindo, cara. Sente, mas não acredita. Os caras, caralho, o que você quer? Esqueci. Os caras, mano, então vamos dormir, amanhã a gente fala. Não, pera, agora eu quero falar. Vocês não me ouvem. Fica um looping. Um looping. A mulher passa a madrugada fazendo isso, mano. Por isso que os caras enlouquecem. Fica todo mundo louco nessa porra dessa casa. Ô, mano, eu sei que a galera tá se queimando tanto. Os caras da Fazenda estão falando, nossa, uma humilhação, hein, mano. Esses ex-BBB tá fudido.